A lâmina não caiu no pátio. Caiu atrás de uma porta fechada, num corredor estreito, onde a pedra abafava o som e o cheiro não tinha para onde escapar. O príncipe não assistiu. Não precisou. O mensageiro já sabia o que dizer antes mesmo de abrir a boca. 2 irmãos estavam mortos. Um terceiro aguardava ordem. A coroa permanecia sobre a mesa, próxima demais para ser ignorada. O príncipe passou os dedos pelo metal frio sem olhar para ele, como se estivesse conferindo algo que ainda lhe pertencia. Do outro lado do palácio, o corpo de um irmão era levado por servos que não perguntavam nomes. Em outra ala, alguém rezava sem saber por quem. Não houve decreto público. Não houve acusação formal. Apenas ordens transmitidas por bocas certas, no tom certo, às pessoas certas. Traição. Segurança do reino, estabilidade, palavras suficientes para justificar qualquer coisa quando ditas sem detalhes. Os irmãos tinham sangue real. Isso não os protegeu. Tornou tudo mais urgente. Quando o último deles tentou negociar, já era tarde para frases longas. O príncipe não respondeu. Autorizou com um gesto curto, aprendido cedo demais. O homem foi retirado do aposento sem algemas, sem gritos, sem plateia. Horas depois, o nome dele deixaria de circular. Ao amanhecer, o palácio acordaria em ordem. Guardas nos postos, conselheiros reunidos, relatórios alinhados. O príncipe surgiria vestido de luto, com o rosto limpo e a postura firme. Falaria em perda, falaria em dever. Ninguém perguntaria onde estavam os outros herdeiros. E enquanto a cidade aceitava a versão oficial, a coroa permanecia ali, intacta, sustentada por silêncio, sangue e uma decisão que não admitia retorno. Quando os sinos tocaram pela manhã, não anunciaram tragédia. Soaram como em qualquer outro dia em que o palácio precisava parecer inteiro. Os corpos ainda não tinham sido vistos, os nomes ainda não tinham sido retirados dos registros, e mesmo assim o reino já começava a se ajustar. Servos mudaram rotas dentro do palácio. Guardas receberam instruções curtas. Conselheiros revisaram discursos que ainda não seriam feitos. Tudo acontecia sem que ninguém precisasse explicar o motivo. O príncipe não apareceu de imediato. Deixou que o espaço se organizasse primeiro. Sabia que presença cedo demais gera perguntas, e perguntas criam versões. Enquanto isso, mensagens eram levadas de sala em sala, sempre por mãos conhecidas. As ordens não mencionavam morte. Falavam em proteção, em prevenção, em risco neutralizado, termos amplos o bastante para acomodar qualquer ausência. Os irmãos executados não eram fracos, nem desconhecidos. Tinham aliados, criados leais, histórias próprias. Por isso mesmo, o corte precisou ser limpo e rápido. Não bastava matá-los, era necessário impedir que continuassem existindo como possibilidade. O príncipe compreendia isso melhor do que qualquer um. A coroa não tolera margens. Essa história não é sobre um ato isolado de crueldade. É sobre o que acontece depois, quando o poder decide que laços de sangue são secundários diante da sobrevivência do trono. Cada decisão tomada a partir dessa noite carrega o peso de quem foi removido do caminho sem julgamento público. Cada silêncio passa a ter função política. Se você quer acompanhar essa história até o fim, se inscreva no canal. Curta o vídeo para que ele continue circulando. E escreve nos comentários de que cidade ou estado você está assistindo. Histórias assim não pertencem só ao passado. Elas se repetem sempre que alguém escolhe a coroa em vez da família. O que vem a seguir não começa com a execução. Começa com o esforço para fazer o reino acreditar que nada saiu do controle. Os corredores ainda cheiravam a incenso quando o primeiro irmão deixou de existir para o reino. Não houve anúncio. O nome simplesmente não apareceu na lista de presenças da reunião daquela manhã. Um conselheiro notou a ausência, fez uma anotação mental e seguiu adiante. Questionar naquele momento significaria se colocar no lugar errado da sala.
O príncipe permaneceu em seus aposentos enquanto o palácio se ajustava. Não por receio, mas por cálculo prático. Era necessário que outros ocupassem o espaço antes dele, que o silêncio se organizasse sozinho. Servos foram instruídos a evitar determinadas alas. Guardas receberam ordens para permitir passagem apenas a quem já estava acostumado a não perguntar. O movimento continuou fluindo, apenas por caminhos diferentes. Um secretário levou documentos para assinatura em uma mesa lateral. Nenhum deles mencionava os irmãos. Tratavam de abastecimento, de nomeações menores, de correspondência externa. O príncipe assinou todos sem hesitar. A rotina precisava seguir intacta. A normalidade era a primeira camada de proteção. Em outra ala, um corpo era preparado sem cerimônia. Não haveria velório aberto, não haveria lamento público. O ritual seria restrito, técnico, quase administrativo. A morte precisava ser encerrada antes que ganhasse voz própria. Pessoas que sabiam demais foram afastadas com tarefas urgentes em lugares distantes. Um mensageiro retornou trazendo confirmação do que já era esperado. O segundo irmão não resistira. Nenhum detalhe adicional foi oferecido. O príncipe assentiu e dispensou o homem com um gesto curto. Não havia espaço para emoção visível. Qualquer expressão fora do controle se tornaria narrativa indesejada. No conselho, as cadeiras foram rearranjadas. Uma ficou vazia. Ninguém sugeriu preenchê-la. O vazio servia melhor naquele momento. Um conselheiro falou de ameaças internas, usando palavras amplas, sem nomes próprios. Outro concordou, acrescentando a necessidade de ação preventiva. O consenso se formou sem debate real. A execução já tinha acontecido. A justificativa vinha depois. No pátio interno, 2 criados cochicharam e foram separados imediatamente por um oficial antigo. Não houve punição, apenas redistribuição de funções. O palácio não precisava de medo espalhado, precisava de disciplina silenciosa. O príncipe apareceu apenas quando tudo estava no lugar. Caminhou até o salão com passos medidos, vestindo luto discreto. Inclinou a cabeça ao entrar, recebeu o mesmo gesto de volta e tomou assento. Nenhuma palavra sobre família. Falou-se de estabilidade, de continuidade, de decisões que não podiam esperar. Ali, sem mencionar sangue ou parentesco, ficou claro para todos os presentes que a coroa já tinha escolhido quem poderia permanecer vivo dentro do próprio sangue. E ninguém naquela sala se mostrou disposto a ser o próximo nome a desaparecer dos registros. A cidade só soube que algo tinha mudado quando percebeu que nada parecia fora do lugar. As patrulhas seguiram os mesmos trajetos. As portas do palácio abriram no horário habitual. O mercado funcionou sem atraso. A ausência dos irmãos não foi explicada, e justamente por isso começou a ser aceita como fato consumado. Dentro do palácio, o nome deles deixou de ser pronunciado com rapidez disciplinada. Documentos antigos foram reorganizados. Correspondências que mencionavam os herdeiros foram separadas e arquivadas em pastas que raramente voltavam à mesa principal. Não se tratava de apagar rastros, mas de controlar circulação. O que não circula deixa de existir como assunto. Um conselheiro mais velho tentou mencionar a necessidade de um comunicado público. A sugestão foi recebida com atenção neutra e imediatamente desviada para questões logísticas. Falou-se de fronteiras, de arrecadação, de compromissos externos. Quando a conversa retornou ao ponto inicial, já não havia espaço para retomá-lo. O momento tinha passado. O príncipe recebeu relatórios durante toda a manhã. Não se deteve em nenhum por tempo excessivo. Assentia, autorizava, encaminhava. Cada gesto reforçava a ideia de que o centro permanecia estável. O reino não reage à violência em si. Reage ao vácuo que ela cria. Ali, nenhum vácuo foi permitido. Em uma ala menos frequentada, criados antigos trocaram olhares silenciosos ao perceber que objetos pessoais dos irmãos estavam sendo retirados. Nada foi descartado à vista.
Caixas fechadas seguiram por corredores secundários. Quem carregava não perguntava o destino. Quem via fingia não reconhecer o conteúdo. Um emissário estrangeiro solicitou confirmação de um acordo antigo, assinado também por um dos irmãos agora ausentes. A resposta foi enviada rapidamente, reafirmando os termos originais, sem referência a nomes. A assinatura vinha do príncipe. A continuidade foi suficiente para afastar qualquer suspeita imediata. No fim do dia, um sacerdote foi chamado ao palácio. Não para ritos públicos, mas para uma oração breve, restrita, sem testemunhas além das necessárias. A religião, quando usada com cuidado, ajuda a encerrar assuntos que não devem se prolongar. O sacerdote saiu sem perguntas e sem histórias para contar. Quando a noite caiu, o príncipe permaneceu acordado, não por inquietação, mas por vigilância prática. Sabia que o perigo maior não vinha de fora, nem dos mortos. Vinha dos vivos, que ainda calculavam o que tinham visto, o que tinham ouvido e o que ainda poderiam dizer. Enquanto as tochas eram apagadas uma a uma, o palácio já funcionava como se sempre tivesse sido assim. Menos vozes, menos nomes, menos possibilidades. A coroa permanecia no mesmo lugar, sustentada agora por um acordo silencioso. Ninguém ganharia nada lembrando dos irmãos, e todos tinham algo a perder caso insistissem. A primeira reação real veio de onde o príncipe esperava menos barulho. Não do conselho, nem dos generais, mas dos homens que haviam servido os irmãos desde a infância. Criados antigos, oficiais menores, gente acostumada a obedecer sem participar das decisões. O silêncio deles era denso demais para ser ignorado. Um desses oficiais pediu dispensa temporária, alegando doença na família. O pedido chegou à mesa do príncipe acompanhado de outras solicitações parecidas. Nenhuma parecia ameaça isolada. Juntas formavam padrão. O príncipe autorizou todas. Melhor espalhar do que concentrar ressentimento. Quem se afasta perde capacidade de organizar. No conselho, surgiu a necessidade de redistribuir funções que antes passavam pelos irmãos. A redistribuição foi feita em partes, sem nomear o motivo. Um conselheiro assumiu tarefas adicionais por tempo indeterminado. Outro passou a responder por assuntos que não dominava totalmente. A sobrecarga criava dependência direta do príncipe. Dependência reduz margem de iniciativa. Um mensageiro trouxe notícia de um parente distante, primo de sangue fraco, que perguntava sobre sucessão. A pergunta foi registrada e respondida com formalidade vazia. O parente recebeu garantias genéricas e nenhum convite. Perguntar cedo demais costuma revelar mais ambição do que prudência. O príncipe anotou o nome mentalmente e seguiu adiante. Na ala militar, um capitão comentou em voz baixa que os irmãos tinham aliados fora da capital. A frase não foi denunciada, mas também não foi esquecida. Na manhã seguinte, o capitão recebeu nova designação longe dos centros de comando. Não foi punição, foi afastamento preventivo. O reino prefere distância a martírio. O príncipe começou a aparecer com mais frequência, não para discursos longos, mas para gestos visíveis, presença em refeições públicas, caminhadas breves pelo pátio, conversas curtas com gente suficiente para espalhar a imagem de normalidade. A imagem era mais importante do que qualquer explicação. Um emissário retornou com resposta de um senhor regional, que costumava apoiar um dos irmãos. A carta era respeitosa, cuidadosa, cheia de elogios à estabilidade do trono, nenhuma menção aos mortos. O príncipe reconheceu ali a adaptação rápida. Alguns entendem cedo que sobreviver exige silêncio. Naquela noite, pela primeira vez desde as execuções, o príncipe ficou sozinho com a coroa diante de si. Não a colocou, observou apenas. Sabia que o objeto não concedia poder algum, apenas tornava visível quem já tinha decidido ir até o fim. Do lado de fora, a cidade dormia sem saber nomes, datas ou ordens exatas.
Dormia porque o palácio tinha conseguido transformar morte em ausência administrativa. E enquanto isso funcionasse, ninguém ousaria perguntar o que tinha sido feito com os irmãos. Nem por quê. O primeiro sinal de tensão aberta não veio em forma de protesto, mas de hesitação. Ordens que antes eram executadas com rapidez começaram a retornar com pedidos de confirmação. Pequenos atrasos surgiram em tarefas simples, nada grave o bastante para justificar punição, grave o suficiente para indicar que alguns ainda calculavam riscos. Um oficial responsável por uma das alas do palácio solicitou instruções adicionais sobre a guarda noturna. O pedido parecia técnico, mas carregava insegurança. O príncipe respondeu por escrito, curto e preciso, deixando claro que a rotina permanecia inalterada. A clareza não servia apenas para orientar, servia para marcar território. Onde não há dúvida, não há espaço para interpretação. Nos corredores menos frequentados, começaram a circular versões incompletas. Um irmão teria tentado fugir. Outro teria conspirado com estrangeiros. Nenhuma história se sustentava sozinha. Juntas, criavam ruído. O príncipe permitiu que circulassem por pouco tempo. Depois, enviou um emissário discreto para lembrar alguns servidores antigos de favores passados. As histórias cessaram sem necessidade de ameaça direta. Um conselheiro jovem sugeriu reforçar alianças externas, aproveitando o momento de aparente estabilidade. A sugestão foi acolhida com interesse moderado. 2 cartas foram enviadas, 3 encontros adiados. A diplomacia avançava no ritmo exato para mostrar controle sem expor fragilidade. Pressa demais revelaria nervosismo. Lentidão demais sugeriria vazio. No interior do reino, um senhor local atrasou o envio de tributos. Não declarou oposição, apenas atrasou. A resposta veio sem tropas nem discursos. Um auditor foi enviado para revisar contas antigas. O atraso foi corrigido em poucos dias. A mensagem foi entendida sem precisar ser escrita. O príncipe começou a dormir menos. Não por culpa ou remorso, mas porque compreendia que o período seguinte exigia vigilância constante. O perigo não vinha de quem gritava, mas de quem esperava demais antes de agir. Espera prolongada costuma anteceder movimentos calculados. Em uma audiência privada, um general mencionou a necessidade de garantir lealdade absoluta das tropas. O príncipe ouviu e respondeu com algo simples. Lealdade não se garante com juramentos, mas com previsibilidade. Tropas que sabem o que esperar raramente se movem sozinhas. O general concordou sem discussão. Os objetos pessoais dos irmãos já tinham sido removidos por completo. Os aposentos estavam vazios, limpos, prontos para nova ocupação. O vazio não causava desconforto, causava entendimento. Quem atravessava aquelas salas percebia que não havia retorno possível. Naquela noite, o príncipe recebeu uma lista com nomes de pessoas que ainda mantinham contato frequente com antigos aliados dos irmãos. Não ordenou prisões, não mandou chamar ninguém. Apenas marcou alguns nomes com tinta discreta. O controle não exige pressa, exige memória. Enquanto isso, a cidade continuava funcionando. O povo falava de colheitas, de impostos, de pequenos conflitos locais. A ausência dos irmãos não tinha se tornado assunto popular. O palácio tinha conseguido o que queria, transformar execução em detalhe administrativo. E naquele ponto, o príncipe entendeu que a decisão mais difícil já tinha sido tomada. O que vinha agora não era coragem nem crueldade. Era manutenção. E manter o poder exige mais atenção do que conquistá-lo. A manutenção começou pelo que não podia ser visto. O príncipe reuniu um grupo reduzido antes do amanhecer, homens acostumados a ouvir sem comentar depois. Não havia pauta escrita. As instruções eram diretas, mas nunca completas demais. Cada um saía sabendo o suficiente para agir, não o bastante para explicar o todo.
Alguns nomes marcados na lista começaram a sentir mudanças sutis. Convites deixaram de chegar. Respostas demoraram mais do que o habitual. Pedidos simples exigiram etapas adicionais. Não era punição aberta, era desgaste controlado. Gente cansada de esperar costuma desistir sozinha. Um parente distante tentou aproximação sob o pretexto de condolências. Foi recebido com cordialidade correta, sentado longe do centro da mesa, ouvido sem interrupções. O príncipe respondeu pouco, com frases neutras. Ao final, ofereceu apoio genérico e nenhum compromisso. O parente saiu com a sensação de ter sido respeitado, mas não acolhido. A diferença era clara para quem sabia ler o ambiente. No setor militar, uma rotação de oficiais foi anunciada como medida preventiva. Nenhum dos envolvidos tinha ligação direta comprovada com os irmãos. Ainda assim, os nomes escolhidos pertenciam a círculos próximos demais para serem ignorados. A rotação dissolvia vínculos antigos sem criar mártires. Oficiais deslocados aceitavam a mudança como parte da carreira. Resistir significaria se destacar. O príncipe começou a ouvir mais do que falar. Deixava que conselheiros apresentassem soluções, mesmo quando sabia que não seriam adotadas. A escuta produzia informação. Informação produzia vantagem. Rejeições diretas criam oposição. Silêncio bem colocado cria ajuste espontâneo. Um emissário estrangeiro voltou a solicitar encontro formal, agora com tom mais cauteloso. A audiência foi concedida, breve e pública. O príncipe falou de continuidade, de compromissos mantidos, de estabilidade interna. Não mencionou família. O emissário saiu com o que precisava levar, a certeza de que não havia fraqueza exposta. Nos corredores, o número de cochichos diminuiu. Não por medo explícito, mas por aprendizado coletivo. As pessoas passaram a entender quais assuntos não rendiam retorno. Falar sem consequência cansa. O cansaço produz silêncio. Um sacerdote foi novamente chamado, dessa vez para abençoar uma nova ala do palácio. O gesto não tinha urgência espiritual, tinha função simbólica. Espaços abençoados tendem a ser aceitos como encerrados. O que aconteceu ali antes deixa de ser tema legítimo. Ao fim do dia, o príncipe observou a cidade do alto de uma torre lateral. Não buscava aprovação popular, buscava a ausência de agitação. O movimento seguia regular. As luzes se acendiam nos mesmos horários. A rotina era o melhor indicador de controle. Ele sabia que ainda havia riscos. Sangue real não desaparece sem deixar memória. Mas memória, quando isolada, perde força. E o isolamento estava avançando sem precisar de mais execuções. A coroa permanecia segura, não porque os irmãos tinham morrido, mas porque o reino estava aprendendo a agir como se eles nunca tivessem sido opção. E quando isso acontece, o poder deixa de depender da violência inicial, passa a depender apenas da continuidade. As respostas começaram a se alinhar antes mesmo de novas ordens serem emitidas. Pessoas que antes esperavam confirmação passaram a agir com base no que acreditavam ser o desejo do príncipe. A antecipação reduzia ruído. O silêncio começava a trabalhar sozinho. Um administrador regional enviou relatório detalhado além do solicitado. O excesso não era zelo, era sinal de cautela. O príncipe leu, aprovou e devolveu com poucas correções. A mensagem era clara. Entender o tom valia mais do que acertar cada detalhe. O administrador aprendeu rápido. Outros observaram. No setor militar, um exercício de rotina foi cancelado por recomendação técnica. Nada justificava alarme. Ainda assim, a suspensão impedia reuniões informais entre oficiais ligados a antigos círculos dos irmãos. A justificativa era logística, o efeito era isolamento. O general responsável não recebeu instrução direta. Apenas seguiu o que parecia prudente.
Um dos nomes marcados tentou reagir, oferecendo lealdade explícita. Pediu audiência, apresentou palavras corretas, citou o bem do reino. O príncipe ouviu sem demonstrar interesse especial. A audiência terminou sem promessa nem rejeição. Nos dias seguintes, o acesso do homem permaneceu limitado. Lealdade oferecida tarde demais costuma carregar cálculo excessivo. No conselho, decisões passaram a ser formuladas com menos debate aberto. Não por censura, mas por economia. Todos sabiam qual direção era segura. Propor algo fora desse eixo exigiria energia extra e explicações adicionais. Poucos estavam dispostos a gastar capital político naquele momento. O príncipe começou a delegar com mais precisão. Não entregava grandes blocos de poder. Entregava responsabilidades específicas, interdependentes, difíceis de transformar em base autônoma. Quem recebia precisava de outros para avançar. A interdependência mantinha todos ocupados demais para conspirar. Um mensageiro retornou com notícias do interior. Pequenos encontros familiares estavam sendo observados com atenção exagerada. O príncipe não interveio. Deixou que a vigilância existisse como lembrança silenciosa. O controle mais eficaz é aquele que não precisa ser acionado. À noite, um conselheiro antigo tentou falar dos irmãos em tom de lamento discreto. Não acusou, não questionou, apenas lembrou. O príncipe ouviu até o fim e respondeu com algo simples. O reino não suporta disputas internas prolongadas. Nada mais foi dito. O conselheiro não voltou ao assunto. Os aposentos vazios dos irmãos começaram a ser adaptados para outras funções. Um virou sala de arquivos, outro espaço administrativo. Transformar o local muda a memória. Onde se trabalha, não se lamenta. Enquanto isso, a cidade seguia sem interrupção. As pessoas falavam de assuntos cotidianos, não de herdeiros ausentes. O palácio tinha conseguido deslocar o foco coletivo para longe do sangue derramado. O príncipe sabia que o perigo imediato tinha passado. O que restava agora era mais difícil: garantir que ninguém sentisse falta do que foi eliminado. E isso não se faz com ordens. Se faz com tempo, rotina e a sensação de que o trono nunca esteve em risco. Os primeiros sinais de adaptação profunda apareceram na forma como as pessoas deixaram de perguntar. Não era medo explícito, era compreensão silenciosa. Quem perguntava demais começava a se destacar, e destacar-se não era vantagem naquele ambiente. Um senhor regional chegou à capital com uma comitiva menor do que o habitual. Não mencionou os irmãos, não pediu garantias, não solicitou favores. Limitou-se a confirmar compromissos antigos e a reafirmar lealdade ao trono. O príncipe recebeu-o em audiência breve, suficiente para registrar presença, insuficiente para criar proximidade. O homem voltou para casa com a sensação de ter feito o correto. Essa sensação o manteria alinhado por muito tempo. No palácio, os turnos de guarda foram reorganizados sem anúncio formal. Rostos novos apareceram em pontos estratégicos, enquanto outros foram deslocados para funções periféricas. Nenhuma justificativa foi dada além da palavra rotina. A rotina passava a ser argumento suficiente para tudo. Um escriba antigo deixou de ser chamado para registrar determinadas reuniões. Continuava empregado, bem pago, respeitado. Apenas não estava mais onde decisões sensíveis se formavam. A exclusão era suave demais para gerar revolta. Ele percebeu tarde demais que tinha perdido o centro. O príncipe passou a escolher com cuidado onde não aparecer. A ausência calculada em certos encontros era mais eloquente do que discursos longos. Pessoas aprendiam rápido quais eventos importavam de verdade, observando onde o trono não estava. No conselho, uma proposta que poderia gerar divisão foi apresentada de forma diluída, dividida em etapas pequenas demais para provocar reação imediata. Cada etapa parecia aceitável isoladamente. O conjunto produzia o efeito desejado.
O método evitava confronto direto e mantinha todos comprometidos com o próprio voto anterior. Um general comentou, em conversa privada, que a tropa estava mais disciplinada do que nos últimos anos. Não atribuía isso a medo, atribuía a clareza. Sabiam quem mandava, o que esperar e o que não era tolerado. A clareza substituía a necessidade de demonstração de força. O príncipe ouviu relatos semelhantes de setores diferentes: administração, exército, províncias. Todos falavam em ordem, em previsibilidade, em normalidade. A palavra normal surgia com frequência crescente. Normalidade era o sinal mais claro de que a decisão inicial tinha sido absorvida. Em uma ala afastada, um criado antigo foi visto chorando discretamente ao reconhecer um objeto dos irmãos sendo reutilizado. Ninguém o repreendeu. O choro não se espalhou. Dor isolada não vira narrativa. Narrativa exige coro. Naquela noite, o príncipe caminhou sozinho por um trecho do palácio que raramente visitava. Não buscava lembranças, buscava confirmar que não havia retorno possível. As paredes já tinham sido repintadas. O espaço não guardava ecos. O reino, aos poucos, deixava de se lembrar dos irmãos como possibilidade política. Tornavam-se apenas parentes mortos. E quando isso acontece, o trono deixa de ser ameaçado por sangue compartilhado. O que restava agora era garantir que o futuro nascesse sem alternativas. E isso exigia algo mais difícil do que executar. Exigia fazer com que todos acreditassem que aquela sempre tinha sido a única opção. As conversas sobre sucessão começaram a mudar de forma quase imperceptível. Antes, surgiam carregadas de expectativa e comparação. Agora apareciam como assunto técnico, distante, algo a ser tratado no tempo certo por quem já estava no centro. O deslocamento do tom indicava que o espaço para disputa tinha encolhido. Um jurista foi chamado para revisar antigos documentos ligados à linhagem real. O pedido parecia acadêmico, quase protocolar. O trabalho resultou em pareceres que reforçavam interpretações convenientes, sempre amparadas por precedentes esquecidos. Nada ali criava novidade, apenas consolidava o que já estava em prática. O príncipe leu tudo com atenção e autorizou a circulação restrita dos textos. Quem precisava saber, saberia. No interior do reino, um casamento entre famílias influentes foi adiado sem explicação pública. A decisão não partiu do palácio de forma explícita, mas a orientação chegou por vias indiretas. Alianças matrimoniais fora de controle costumam gerar futuros imprevisíveis. O adiamento foi aceito sem resistência. A incerteza era suficiente para congelar movimentos. Um oficial mais jovem tentou demonstrar iniciativa excessiva, propondo reforma rápida em um setor sensível. A proposta foi recebida com cordialidade e encaminhada para estudo aprofundado. O estudo se estendeu. O entusiasmo dele se diluiu no processo. Quando a resposta veio, já era irrelevante insistir. Ele aprendeu que visibilidade precoce cobra preço alto. O príncipe passou a aparecer em momentos específicos, sempre ligados a rituais de continuidade, assinaturas públicas, audiências formais. Aparições breves que reforçavam a ideia de linha estável, sem ruptura. A presença não buscava aplauso, buscava previsibilidade. Nos corredores, histórias sobre os irmãos perderam detalhes a cada repetição. Datas se confundiam. Nomes de aliados eram trocados. O esquecimento não vinha por censura, mas por falta de utilidade prática. Memórias que não rendem consequência acabam se desfazendo sozinhas. Um emissário estrangeiro tentou sondar o ambiente, mencionando antigas disputas internas como quem testa terreno. A resposta foi neutra, quase burocrática. O passado não era negado nem confirmado. Era tratado como assunto encerrado. O emissário recuou sem insistir.
À noite, o príncipe recebeu relatórios sobre movimentações nas províncias. Nada alarmante. Pequenos ajustes, discursos alinhados, ausência de reunião suspeita. A leitura foi breve. O controle já não dependia de vigilância constante. Dependia do hábito coletivo de não criar alternativa. O palácio parecia mais silencioso do que antes, não por repressão, mas por acomodação. As pessoas falavam menos porque precisavam falar menos. O caminho estava claro, e naquele ponto o príncipe compreendeu que o risco maior não era mais a memória dos irmãos, mas a tentação de relaxar demais. Poder consolidado costuma ruir quando confunde estabilidade com garantia eterna. A vigilância agora precisava ser discreta, contínua e quase invisível, como tudo que sustentava aquela coroa. As decisões começaram a surgir completas demais para levantar debate. Chegavam com fundamento jurídico, apoio administrativo e concordância militar já alinhados. Quem recebia percebia que discutir significaria apenas atrasar o inevitável. O reino aprendia a reconhecer quando algo já tinha passado do ponto de retorno. Um conselheiro antigo tentou recuperar espaço, propondo revisão de um acordo interno firmado anos antes com um dos irmãos mortos. O texto era cauteloso, cheio de ressalvas. Ainda assim, a proposta voltou com parecer técnico que a tornava desnecessária. O acordo permanecia válido, agora desvinculado do nome que o havia assinado. O conselheiro entendeu o recado e não insistiu. Reabrir assuntos antigos custava capital político sem retorno. No setor militar, exercícios passaram a ser planejados com antecedência maior e menos improviso. O planejamento excessivo não era sinal de fraqueza, era sinal de controle. Tropas que seguem cronogramas rígidos têm menos espaço para decisões pessoais. O general responsável elogiou a organização. A organização mantinha tudo dentro do esperado. O príncipe começou a ouvir relatos de lealdade que não pedira. Governadores, oficiais e administradores reforçavam compromisso em conversas informais, sem solicitação direta. A iniciativa vinha deles. A antecipação era mais valiosa do que qualquer juramento público. Um escriba novo foi designado para registrar reuniões sensíveis. Diferente do anterior, anotava menos, registrava apenas o necessário. O silêncio nos registros reduzia a margem para interpretações futuras. O príncipe aprovou a escolha sem comentário. Menos papel significa menos versões. Nas províncias, pequenos conflitos locais foram resolvidos com rapidez incomum. Mediações diretas, decisões rápidas, nenhuma escalada. A eficiência era consequência de um centro percebido como sólido. Onde o centro é claro, os extremos hesitam. Em uma audiência privada, um senhor regional perguntou, em tom neutro, se havia algo a temer no futuro próximo. O príncipe respondeu com frase curta, sem promessa nem ameaça. O homem saiu convencido de que não haveria surpresas. Convicção assim acalma mais do que garantias explícitas. O nome dos irmãos já não aparecia em relatórios nem em conversas funcionais. Surgia apenas em memórias individuais, sem força coletiva. A ausência de eco enfraquecia qualquer tentativa de ressuscitar o passado. À noite, o príncipe permaneceu no salão principal mais tempo do que o habitual. Não por insegurança, mas para observar como o ambiente reagia à permanência. Nada mudou. O fluxo continuou. A indiferença era sinal de sucesso. O reino tinha incorporado a decisão inicial como parte da própria lógica. Já não era lembrada como ato extremo, mas como ajuste necessário ocorrido em algum ponto indefinido do passado recente. E quando um reino chega a esse ponto, o poder deixa de ser disputado. Passa a ser administrado como se sempre tivesse estado ali, imune a questionamento. Sustentado não pelo medo imediato, mas pela convicção coletiva de que não existe caminho alternativo viável.
A rotina começou a proteger o príncipe mais do que qualquer guarda extra. Os dias se sucediam com horários previsíveis, audiências curtas, decisões distribuídas em camadas. Nada precisava ser acelerado. A lentidão controlada impedia movimentos bruscos. Um administrador tentou antecipar um pedido importante usando acesso antigo para furar etapas. O pedido chegou à mesa certa cedo demais. Não foi recusado. Foi devolvido com orientações adicionais, exigências técnicas e prazos estendidos. Quando voltou a circular, já não tinha força política. O administrador entendeu que atalhos tinham deixado de funcionar. No setor militar, uma nomeação intermediária foi feita sem alarde. O oficial escolhido não tinha histórico de alianças pessoais fortes. Era eficiente, discreto, pouco comentado. A escolha passou sem questionamento. Perfis assim garantem continuidade sem criar centros paralelos de influência. O príncipe começou a delegar audiências menores, não por cansaço, mas por estratégia. Quem queria falar com o trono precisava primeiro passar por filtros bem definidos. Os filtros não decidiam, mas organizavam. Organizar é outra forma de decidir sem assumir autoria. Um conselheiro jovem tentou se destacar propondo ação rápida contra um problema emergente. A proposta foi analisada, elogiada e encaminhada para estudo conjunto. O estudo diluiu a urgência. O problema foi resolvido por outra via, mais lenta e menos visível. O conselheiro aprendeu que rapidez excessiva gera desconfiança. No interior do reino, governadores passaram a trocar informações diretamente entre si antes de enviar relatórios à capital. O alinhamento prévio evitava ruído. A capital recebia tudo pronto, sem divergências. A coordenação parecia espontânea, era reflexo do centro estável. O príncipe percebeu que já não precisava reafirmar a autoridade. A autoridade se manifestava na ausência de testes. Ninguém tentava medir limites. Quem governa de verdade raramente precisa lembrar disso. Um emissário estrangeiro comentou, em conversa informal, que o reino parecia mais previsível do que em anos anteriores. O comentário não era elogio nem crítica, era constatação. Previsibilidade afasta aventureiros. À noite, o príncipe leu relatórios antigos, anteriores às execuções. Observou como os irmãos apareciam neles como variáveis incômodas, pontos de fricção. Fechou os documentos sem expressão. A remoção deles tinha simplificado o desenho geral. Simplicidade facilita controle. O palácio estava silencioso, mas não tenso. Silêncio funcional, de lugar onde cada um conhece o próprio limite. Guardas mantinham posição, servos cumpriam tarefas, conselheiros falavam apenas o necessário. O poder tinha deixado de exigir demonstração. Estava incorporado à rotina, protegido pela repetição diária de gestos pequenos e corretos. E enquanto essa repetição continuasse, a decisão tomada naquela noite inicial permaneceria intocável, sem precisar ser lembrada em voz alta. As exceções começaram a desaparecer por falta de espaço. Qualquer iniciativa fora do desenho era absorvida por ajustes técnicos que devolviam tudo ao lugar esperado. Não havia confronto, havia correção silenciosa. O sistema já sabia se defender. Um conselheiro antigo tentou usar prestígio pessoal para reabrir um tema sensível, alegando risco futuro. Escolheu palavras neutras, apresentou cenários hipotéticos, evitou nomes. A resposta veio em forma de dados, prazos cumpridos, arrecadação estável, fronteiras calmas. A conversa terminou sem conclusão explícita. O conselheiro saiu sabendo que insistir custaria mais do que renderia. No setor militar, um relatório crítico circulou antes de chegar ao topo. Quando chegou, vinha acompanhado de notas explicativas e recomendações de cautela. O general concordou com a leitura mais conservadora e aprovou.
A decisão final não refletia a intenção inicial do relatório, mas ninguém assumiu ter mudado nada. O caminho tinha feito o trabalho. O príncipe passou a receber menos pedidos diretos. As pessoas ajustavam solicitações antes de apresentá-las, antecipando o que seria aceito. A antecipação economizava tempo e evitava exposição. O poder se tornava previsível e a previsibilidade reduz a vontade de testar limites. No centro administrativo, a pauta das reuniões foi reorganizada. Assuntos sensíveis apareciam sempre no final, quando o tempo já era curto. O efeito era constante, adiamento elegante, aprofundamento técnico, retorno ao fluxo normal. Nada era barrado, tudo era deslocado. Um senhor regional pediu audiência para falar de alianças familiares. Foi recebido com cortesia correta e respostas vagas. Ao sair, percebeu que nada tinha sido prometido nem negado. Nos meses seguintes, deixou de insistir. Alianças que não encontram eco perdem força sozinhas. O príncipe começou a se ausentar de encontros que não exigiam presença direta. A ausência funcionava como filtro. Quem precisava de decisão real aprendia a buscar os canais corretos. Quem buscava apenas visibilidade ficava pelo caminho. Em uma ala afastada, um criado antigo tentou preservar objetos ligados aos irmãos. Não foi repreendido. Os objetos foram transferidos para armazenamento comum, misturados a outros. A memória, quando perde destaque, perde impacto. A cidade seguia sem sobressaltos. A rotina protegia o trono mais do que qualquer decreto. As pessoas falavam de impostos, de colheitas, de comércio. Não falavam de herdeiros ausentes. O silêncio coletivo tinha se transformado em consenso prático. O príncipe sabia que o risco maior agora não vinha de oposição aberta, mas de complacência. Poder consolidado costuma enfraquecer quando se confunde com permanência garantida. Por isso, mantinha o ritmo, sem aceleração nem pausa excessiva. Enquanto isso, o reino continuava a funcionar como se aquela sempre tivesse sido a única configuração possível. E, quando uma configuração se apresenta como natural, contestá-la deixa de ser ato político e passa a parecer erro pessoal. As decisões passaram a se apoiar cada vez mais no que já estava em curso. O passado recente ganhou peso de referência e qualquer proposta nova precisava se encaixar nele para avançar. Não era rigidez, era economia de risco. Quanto menos desvios, menor a chance de surpresa. Um administrador central tentou propor reestruturação ampla em um setor sensível. A proposta foi recebida com interesse técnico e imediatamente dividida em etapas menores. Cada etapa exigia validações cruzadas, pareceres complementares, prazos distintos. O processo avançava, mas sem alterar o eixo principal. O administrador comemorou o andamento. Não percebeu que a mudança tinha sido diluída até se tornar irrelevante. No setor militar, um cronograma foi ajustado por recomendação logística. A justificativa era simples: melhor distribuição de recursos. A mudança reorganizou prioridades internas sem necessidade de nova ordem. Tropas passaram a responder a um encadeamento mais previsível, menos suscetível à iniciativa individual. O general aprovou sem ressalvas. Previsibilidade mantinha todos tranquilos. O príncipe já não precisava acompanhar cada detalhe. Observava tendências. Onde surgia ruído, aparecia logo depois uma correção técnica. Onde surgia ambição isolada, surgia consenso administrativo para absorvê-la. O sistema trabalhava por conta própria. Um conselheiro jovem tentou acelerar uma decisão usando urgência externa como argumento. A urgência foi reconhecida e encaminhada para a análise conjunta. A análise produziu cenários suficientes para diluir o senso de pressa. Quando a resposta veio, a janela já tinha se ajustado. O conselheiro aprendeu sem precisar ser advertido. Nas províncias,
Governadores começaram a usar linguagem idêntica nos relatórios, não por imposição, mas por imitação do que avançava mais rápido. A homogeneidade facilitava leitura, aprovação e execução. Diferença passou a ser vista como risco administrativo. O príncipe recebeu relatórios noturnos mais curtos do que antes, menos exceções, menos alertas. A ausência de urgência era sinal de que o arranjo estava sendo internalizado. Onde tudo funciona dentro do esperado, o poder raramente precisa intervir. Em uma audiência privada, alguém perguntou se o trono estava seguro. A resposta foi simples e sem ênfase. O reino estava funcionando. Funcionamento substituía garantia. O palácio seguia silencioso, não por repressão, mas por adaptação completa. As pessoas sabiam o que fazer, quando fazer e, principalmente, o que não tentar. Nesse ponto, o príncipe entendeu que a decisão tomada no início já não precisava ser lembrada. Tinha sido absorvida pela rotina. E quando a rotina absorve o sangue derramado, o poder deixa de ser questionado, passa apenas a ser mantido. A percepção de risco começou a se deslocar. Antes, vinha de nomes específicos, alianças conhecidas, rostos identificáveis. Agora, vinha do desvio de padrão. Quem agia fora do ritmo chamava atenção sem precisar levantar voz. O controle tinha se tornado um instinto coletivo. Um conselheiro intermediário ganhou influência por nunca se adiantar. Esperava sempre o momento exato, falava pouco, alinhava sugestões ao que já estava sendo aceito, não defendia ideias, ajustava caminhos, tornou-se indispensável por não parecer decisivo. Esse tipo de perfil prospera quando ninguém quer ser visto como foco. No setor militar, um oficial experiente foi substituído em silêncio por alguém mais jovem e previsível. A troca não foi justificada publicamente. Veio como ajuste natural de carreira. O oficial saiu com honras discretas. O novo ocupante seguiu o manual implícito sem questionar. A continuidade foi preservada sem ruído. O príncipe percebeu que já não precisava observar reações imediatas. As reações tinham sido incorporadas ao comportamento antes mesmo de qualquer ordem. Pessoas se corrigiam sozinhas. Propostas nasciam moldadas. Pedidos chegavam com concessões embutidas. O poder já não vinha do ato, mas da expectativa do que seria aceito. Nas províncias, pequenos líderes locais começaram a evitar reuniões amplas, preferiam encontros curtos, resolutivos, com poucos presentes. A cautela não vinha de medo declarado, vinha da leitura correta do ambiente. Quanto menos testemunhas, menor o risco de versão fora do tom. Um jurista comentou, em conversa privada, que o reino vivia momento raro de estabilidade institucional. A frase não era elogio nem alerta. Era constatação técnica. O príncipe ouviu sem responder. Sabia que estabilidade excessiva costuma esconder decisões duras já absorvidas. Os objetos ligados aos irmãos tinham sido completamente redistribuídos. Alguns reapareceram em uso comum, sem significado especial. Outros desapareceram nos arquivos. A materialidade da memória se dissolvia. Onde não há símbolo, não há ponto de reunião emocional. O palácio continuava silencioso, mas agora o silêncio tinha qualidade diferente. Não era cautela inicial, era hábito consolidado. Pessoas se moviam com segurança, sabendo onde estavam os limites invisíveis. O príncipe começou a pensar menos nos irmãos e mais no futuro, que não incluiria qualquer disputa interna real. O perigo agora não era a revolta, era a acomodação excessiva. Poder estabilizado demais costuma atrair descuido. Ainda assim, enquanto o reino se movesse dentro daquele desenho, não haveria espaço para outro herdeiro surgir como alternativa legítima. A coroa permanecia onde estava, sustentada não pelo medo recente, mas pela convicção disseminada de que qualquer outra configuração seria mais instável. E essa convicção
Uma vez instalada, é mais difícil de derrubar do que qualquer muralha. A ideia de alternativa começou a desaparecer do vocabulário político sem que ninguém anunciasse isso. Não se falava mais em possibilidades futuras, apenas em continuidade. A palavra depois passou a significar manutenção do que já estava posto, não mudança real. O reino tinha aprendido a pensar em linha reta. Um administrador sugeriu, em tom quase acadêmico, revisar protocolos de sucessão para atualização histórica. A sugestão percorreu os corredores certos, foi discutida com cuidado e devolvida com ajustes técnicos. A revisão avançou, mas apenas para reafirmar interpretações já vigentes. O texto final parecia novo. O efeito era o mesmo. O administrador assinou satisfeito, convencido de ter participado de algo relevante. No setor militar, uma diretriz antiga foi reorganizada em forma de manual prático. Nada foi revogado, nada foi acrescentado de forma explícita. A leitura recomendada passou a orientar condutas diárias. O manual não ordenava obediência, facilitava escolhas previsíveis. Tropas que seguem manuais claros raramente criam iniciativas próprias. O príncipe passou a aparecer menos em decisões operacionais e mais em atos formais de encerramento. Sua presença marcava fim de processo, não início. Isso deslocava a atenção para onde importava menos e protegia o centro real de decisão. Quem queria influenciar precisava agir antes, em silêncio, dentro do desenho já aceito. Nas províncias, líderes locais começaram a citar decisões recentes como precedentes sólidos. Não importava que fossem recentes. Eram tratadas como referência estabelecida. O tempo curto ganhava peso de tradição. Questionar exigiria parecer desleal à estabilidade conquistada. Um conselheiro antigo comentou que o reino parecia mais previsível do que nunca. A previsibilidade não vinha de harmonia, mas de ausência de opções percebidas. O comentário ficou no ar, sem resposta. Nomear o fenômeno não alteraria o funcionamento. Os últimos sinais ligados aos irmãos surgiram em conversas privadas, sem consequência prática. Alguém lembrava um gesto, outro mencionava uma infância compartilhada. As memórias não produziam ação. Sem ação, não havia risco. O palácio já não carregava marcas do que tinha acontecido. As paredes tinham sido renovadas, as rotinas ajustadas, os fluxos redefinidos. O espaço físico refletia a reorganização política. Onde não há vestígio, não há retorno. O príncipe percebeu que o maior triunfo não tinha sido eliminar os irmãos, mas eliminar a necessidade de explicação. O reino não pedia mais justificativas. Funcionava. Nesse ponto, o poder já não precisava ser protegido ativamente. Bastava mantê-lo dentro do ritmo correto. Qualquer tentativa de ruptura soaria como erro isolado, não como proposta viável. E assim, sem anúncio, sem celebração, a coroa deixou de ser disputada. Tornou-se simplesmente o eixo em torno do qual tudo girava, aceito, previsível e perigosamente estável. Nada marcou um encerramento. O reino acordou e seguiu o mesmo compasso, como se aquele sempre tivesse sido o único desenho possível. As decisões chegavam prontas, os relatórios vinham alinhados, os prazos se cumpriam sem cobrança. A ausência de tensão já não chamava atenção, tornara-se norma. Um ministro recém-chegado recebeu orientações suficientes para não errar, mas nenhuma que permitisse inovar. Aprendeu rápido onde estavam os limites invisíveis. Seguiu o caminho seguro e foi recompensado com fluidez. Outros observaram e repetiram. A repetição consolidava o arranjo mais do que qualquer ordem escrita. No setor militar, uma substituição ocorreu sem ruído. Um nome saiu do centro. Outro ocupou o lugar com a mesma previsibilidade. Não houve discurso, nem justificativa pública. A continuidade valeu mais do que a biografia. Tropas responderam como sempre responderam, seguindo o fluxo que parecia mais estável.
O príncipe passou a ser visto menos como herdeiro sobrevivente e mais como eixo natural. A mudança não veio de propaganda. Veio da rotina. Quando alguém precisava decidir algo relevante, não perguntava se deveria consultá-lo. Perguntava como alinhar antes de chegar até ele. A antecipação substituía o pedido. Nas províncias, alianças antigas perderam sentido prático. Sem irmãos, sem alternativas, sem competição real, compromissos passaram a ser renovados por inércia. A inércia mantinha tudo no lugar com esforço mínimo. Os nomes dos irmãos surgiam apenas em lembranças isoladas, sem força coletiva. Não havia coro. Sem coro, não há narrativa. Sem narrativa, não há ameaça. O sangue real derramado tinha sido absorvido pelo funcionamento diário do reino. À noite, o príncipe permaneceu algum tempo no salão principal, observando o movimento sem participar dele. Não buscava confirmação, buscava ausência de desvio. Nada fugia ao esperado. A indiferença era o sinal mais claro de vitória. Ele sabia que aquela estabilidade não tinha sido conquistada pela lâmina, mas pela sequência de decisões pequenas que vieram depois. Executar foi o início. Manter exigiu mais cuidado, mais paciência e menos espetáculo. Quando deixou o salão, a coroa permaneceu sobre a mesa, sem vigilância extra, sem alarde. Não precisava. O reino inteiro já funcionava como guarda. E assim, sem proclamação, sem herdeiros concorrentes, sem perguntas em voz alta, o príncipe consolidou algo mais duradouro do que a morte dos irmãos. A certeza coletiva de que não havia outro caminho possível além daquele. Quando o tempo passou o suficiente para apagar o choque inicial, o que restou não foi arrependimento nem celebração. Restou funcionamento. O reino continuou girando em torno do mesmo eixo, com decisões previsíveis, silêncios bem distribuídos e ausência total de alternativas reais. A morte dos irmãos deixou de ser lembrada como evento. Tornou-se apenas um ponto cego na história recente, algo que não se mencionava porque já não produzia efeito. O príncipe entendeu, tarde ou cedo, que a execução tinha sido apenas a porta de entrada. O verdadeiro poder veio depois, na forma como cada gesto seguinte ensinou o reino a se comportar sem precisar de ordens explícitas. Pessoas aprenderam a se antecipar, a evitar desvios, a não formular perguntas inúteis. O controle não se sustentava mais na violência passada, mas na certeza de que qualquer outro caminho seria instável demais para valer o risco. Assim, a coroa permaneceu onde sempre esteve, não por força visível, mas por ausência de disputa. Nenhum irmão vivo para reunir lealdades. Nenhuma memória coletiva forte o bastante para gerar reação. Apenas rotina, hábito e a convicção silenciosa de que o trono não admitia alternativas. E quando um reino chega a esse ponto, já não importa como o poder foi conquistado, importa apenas que ele não encontra mais quem ouse disputá-lo.